Pois é, e as pessoas vão trabalhar bem mais felizes se estiverem conscientes dos seus direitos, não é, doutora? Exatamente. Doutora Thaís, eu estou vendo aqui que o Natal gerou 140 mil empregos temporários em 2010, 12% a mais que em 2009. Quais os direitos desses trabalhadores, doutora? Bom, existe uma diferença entre, que está ali na entrevista, entre o trabalhador que é o trabalhador temporário e o trabalhador que é o trabalhador eventual. O trabalhador temporário é aquele que adquire esse emprego de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele é contratado no contrato de trabalho temporário ou um contrato de trabalho por prazo determinado. Como ele não tem a surpresa pela dispensa, como a lei não protege ele dessa surpresa, ele já sabe, meu contrato vai durar 1 mês, vai durar 2 meses, vai durar 3 meses. Ele tem sim todos os direitos, ele tem as férias proporcionais, ele tem o 13º salário proporcional, ele tem o FGTS depositado na conta dele. O que ele não vai ter são os direitos da surpresa. Então, ele não vai ter o aviso prévio, ele não vai ter a indenização do FGTS. Ele só não tem o direito da surpresa, o direito daquele contrato que acaba do nada. Então, ele tem todos os direitos do empregado normal, fora esses. É diferente daquele que só trabalha os 7 dias do carnaval. Esse, ele não tem um vínculo empregatício. Porque quando ele não quer ir, se naquele dia eu estou a fim de ir brincar o meu carnaval, se naquele dia eu estou a fim de sair no bloco, bom, eu não apareço. E ele coloca outra pessoa no meu lugar. Compreendo. Então, eu não tenho aí um vínculo empregatício, eu tenho um vínculo de trabalho autônomo. Essa é a diferença. Para eu ter um vínculo empregatício, existe a chamada subordinação, que pelo contrato que eu faço com o meu empregador, ele pode exigir de mim. Quando ele exige de mim e eu dou a ele, ele tem comigo um contrato de trabalho. A senhora registra muitos problemas relacionados a esses empregos temporários ou não? Após o carnaval, o número de demandas na justiça aumenta, sim. Mas como a decorrência dos contratos de trabalho temporários do verão como um todo. Não só do carnaval, mas sim uma decorrência do shopping, né? Que aumenta muito a demanda em shopping, como você falou do Natal. Mas não só do Natal, a época de promoção do shopping, que vem no pós-Natal. Então, o shopping tem uma demanda muito grande nesse período todo de dezembro, janeiro e fevereiro. E aí, esses contratos de trabalho são todos extintos por prazo determinado e as pessoas procuram a justiça. Mas sabendo que, se esse contrato não tiver essa finalidade de que seja para um prazo determinado, essas pessoas têm sim o direito da surpresa. O direito da surpresa surge de não haver a promessa do prazo. O que o trabalhador deve fazer? O trabalhador e a empresa, para evitar problemas e não ter que recorrer à justiça, até porque a justiça já anda muito sobrecarregada, já né, doutora? processo suficiente. Bom, a empresa deve comunicar, eu estou te contratando por prazo determinado. E ao comunicar que é por prazo determinado, ela deve fundamentar na lei. A lei dá a ela possibilidades. Quais são essas possibilidades? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique essa predeterminação. Então, o serviço que esse empregado vai prestar para ela é de uma natureza transitória ou o tempo desse serviço é transitório. É o Natal, é o Carnaval. O tempo desse serviço é transitório, eu coloco um prazo nesse serviço e faço o contrato de trabalho por prazo determinado. Ao mesmo tempo, eu aviso para o meu empregado, olha, você está aqui só para suprir a minha demanda do Carnaval, você está aqui só para suprir a minha demanda do Natal, a minha demanda do verão, né? Esse pessoal de entrega de abadá, você vai ficar aqui só durante o período de dezembro e de janeiro, a entrega dos abadás. Avisa o empregado. Do mesmo jeito, o empregado, tendo ciência disso, ele já vai saber que quando acabar aquele período ali, acabou o contrato dele e ele volta para estudar ou para outro emprego. Doutora, e quando a pessoa é efetivada no serviço? Sim. Essa efetivação, esse contrato passa a valer a partir da efetivação ou a partir da contratação como temporário? Não. Desde que você começa a trabalhar, desde o seu primeiro dia no emprego, você tem um contrato de trabalho. Agora, se esse contrato for, por exemplo, iniciado com a experiência, que nós chamamos de contrato de trabalho por experiência, ele já é um contrato de trabalho. Expirados os 30, 60, 90 dias de experiência, ele vai seguir por tempo indeterminado, mas ele se iniciou desde o primeiro dia de prestação de serviço. Desde o primeiro dia em que há uma prestação de força física em favor do empregador, desde o primeiro dia que eu prestei trabalho, eu sou empregado. Compreendo.
Passou os 90 dias da experiência, eu virei um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Essa aqui é a doutora Thaís Mendonça, gente. Ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho, está esclarecendo dicas. Ô, doutora, quais os outros tipos de problemas que surgem lá para vocês? A gente vê tantos terceirizados todos os dias reclamando, não é? A gente não compreende como é que tantos contratos podem apresentar problemas tão repetidamente. Quais os outros problemas ou situações que chegam para a senhora lá no tribunal? Bom, são diversos problemas que aparecem na justiça. A própria terceirização é um grande problema que surge. Hoje ela está autorizada apenas nas chamadas atividades meio da empresa, né? Existe um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que autoriza que se terceirize apenas a atividade meio da empresa. Seria a atividade de limpeza e segurança. Essas duas atividades poderiam ser terceirizadas. Hoje isso já vem sendo ampliado, então entregas e outras atividades que não sejam a atividade principal, eu posso terceirizar. O que acontece com a terceirização é que imagine que quando ela foi criada para que, por exemplo, eu sou uma TV, eu não quero cuidar de limpeza porque não é a minha finalidade. Então eu vou contratar alguém que é especializado nisso e vai cuidar disso melhor que eu. E aí eu vou contratar essa empresa que vai cuidar disso melhor que eu. O meu objetivo não era economizar, era ter um serviço de limpeza melhor com outra empresa. Não me preocupar com a limpeza mais. E quando isso não acontece? Só que hoje estão usando isso para economizar. Contratam o terceirizado para economizar dinheiro. E não é assim que funciona. E vão acabar gastando mais, né? Porque Com se todos certeza. entrarem na justiça para reclamar das coisas que estão acontecendo, certamente, além de muito trabalho, muito dinheiro vai ter que ser gasto, Exatamente. Né, doutora? Doutora Thaís, muito obrigada, viu? Não vou lhe chamar de senhora, que é tão jovem, tão bonita, não é verdade? Mas, enfim, bom trabalho lá no tribunal, foi viu? Um prazer. Pode contar com a gente. Quando precisar trazer qualquer informação para nós, estamos abertos aqui. Obrigada.